Engenheiro, quando estávamos a conversar no off, falou de algo que a mim chamou a atenção e achei que hoje surgimos num formato diferente. Vamos conversar com o engenheiro Massando Lando, que é chefe do Departamento Provincial do Serviço Nacional de Sementes no Ambo, que esteve no Brasil para uma capacitação em tecnologia e análise de sementes. Uma das linhas desta subcomponente é a formação de técnicos do setor agrícola. Por isso é que muitos técnicos saem do Ministério para formações tanto no interior como no exterior do país. Seja bem-vindo, engenheiro. Obrigado. Bem, nós vamos querer saber um pouco de como foi a tua experiência com esta formação, mas gostava que primeiro nos explicasse qual é a responsabilidade do SENSE para o nosso país, para que as pessoas que nos estejam a assistir saibam qual é o papel do SENSE, o objetivo fundamental e qual é a diferença que faz para o aumento da produtividade agrícola, pelo menos no nosso país. Obrigado. Os Serviços Nacionais de Semente e o Departamento Provincial no Ambo, do qual somos responsáveis, nós cuidamos desde o acompanhamento dos multiplicadores de semente, fizemos acompanhamento prévio antes e após colheita. Tanto antes, começamos previamente com a legalização da exploração que queira aderir aos nossos serviços. Isso começa desde a legalidade da sua documentação. Procedemos uma vistoria para, no campo, podermos perceber se o produtor que quer passar a fazer multiplicação de sementes reúne as condições necessárias e ver se ele tem um técnico que acompanha esse campo, que será orientado pelos técnicos dos Serviços Nacionais de Sementes. Após essa averiguação, então percebemos no local onde é que será a origem da sua semente que ele queira passar a multiplicar. Se essas sementes serão importadas ou se vai advir de uma área genética, do qual faz a multiplicação de semente através de áreas de investigação, que por vários cruzamentos podem depois vir ter uma linhagem, uma geração de semente que ali sim poderá então passar para as sementes pré-básicas e essas por sua vez que darão então as sementes básicas que poderão servir para a produção de sementes em grande escala, chegar até os nossos produtores e camponeses. E atualmente, como é que nós estamos? A nossa população, pelo menos os agricultores, eles sabem disto e vêm ter convosco quando vão fazer as suas multiplicações? Como é que estamos? Exato. As explorações agrícolas familiares, eles são a última parte da cadeia que recebe as sementes. Tem vindo a crescer o número de solicitação para explorações agrícolas empresariais que queiram fazer a multiplicação de sementes. Não só a multiplicação, como importação e multiplicação de semente. Então, esses, por sua vez, depois de terem as sementes multiplicadas, ali sim comercializam até chegar às explorações agrícolas familiares que vão cultivar já para o consumo. Mas para esses multiplicadores, o papel deles é apenas fazer a multiplicação, beneficiamento da semente, extrair a parte que não servirá para a semente
Depois de ter a parte para a semente, então esta sim é seguida pelos técnicos do Serviço Nacional de Semente até a sua certificação. E é neste âmbito, então, dessa vossa atividade toda que o governo está a apostar em cada vez mais capacitar os técnicos do SENSE para que possam aprimorar as técnicas. Exato. É neste âmbito que fomos beneficiados de segundo curso internacional, porque já vem do primeiro curso, foi em 2019, sobre a capacitação em tecnologia e análise de semente no Brasil. Oi. Exato. Agora vamos querer que nos conte um pouco, não é? Eu estou a ver, este é um dos o vosso material. Exato. Não foi? Que vai nos contar um pouco como é que foi essa formação, de que temas específicos falaram, que possa trazer um engrandecimento para o nosso departamento, não é? Do SENSE. Gostaríamos de, então de saber. Partilha conosco. Exato. Esta formação teve uma duração de 15 dias, que começou com os aspectos fundamentais e teóricos, mas tudo baseado com as normas do INSTA. O INSTA é o órgão mundial que faz a regulamentação daquilo que é a certificação de sementes. E o país onde nós estivemos, vimos que faz esse acompanhamento das normas do INSTA. Não está quem? Penso que nós cá também temos vindo a seguir as normas do INSTA, mas precisamos ainda aperfeiçoar cada vez mais aquilo que são os nossos trabalhos para não podermos estar aquém, seguirmos essas diretrizes, porque lá as coisas estão totalmente padronizadas. Foi uma carga horária de 80 horas. A formação foi nos 2 períodos, período da manhã com intervalo e período de tarde. No entanto, para além dos aspectos teóricos, tivemos também a ocasião de antes fazer uma prévia visita aos campos de multiplicadores de sementes. Depois de percebermos o que é que acontece no campo, daquilo que muitas vezes despertou-nos, que temos também cá no nosso país passar também já a fazer sentir, é o momento da sementeira. Que este momento é preciso fazer uma vistoria, mas pese embora com uma pequena discrepância. Se podemos constatar, lá no local da nossa formação, o Ministério da Agricultura, neste caso, que é o órgão que tutela toda a atividade agrária do país, apenas para essa emissão envia os seus inspetores. Os inspetores vão ao campo, fazem a verificação, mas eles têm uma cadeia de outros órgãos credenciados. Nesse caso, o Ministério da Agricultura do Brasil. Do Brasil. Tem outros órgãos credenciados para os efeitos, e um dos exemplos é na UDESC, onde nós tivemos, que é a Universidade de Santa Catarina, lá em Lages, no Brasil. Eles têm um laboratório que é a LASO. Esta LASO, onde nós tivemos, é um laboratório de análise de semente. E é ali onde focalizou-se a nossa formação. Aquele laboratório está dentro da instituição, mas os seus trabalhos estão virados somente para a semente. É o que nós fizemos cá no nosso país, nos serviços nacionais de semente, pese embora com uma pequena limitação. Fizemos do gênero. Penso que é o motivo que o governo de Angola escalou-nos, que é para ir aumentar aquilo que é o know-how em termos de sementes. Não obstante, antes de visitarmos, então, a unidade de beneficiamento da semente, então tivemos essa prévia consulta no campo para verificar aquilo que é o padrão de produção.
Então, depois de percebermos, vimos que numa população, vamos buscar um exemplo de uma cultura de milho, numa população de milho, ao fazer a primeira vistoria para ver se está em condições, as plantas devem estar totalmente padronizadas com a mesma altura. E como é que isso se consegue? Consegue-se através do laboratório. Porque no laboratório, antes do beneficiamento, eles verificam a calibragem daquela semente. Tem instrumentos próprios para essa calibragem. Então, depois de verem que aquelas plantas que não tiverem padronizadas com a mesma altura, o mesmo tamanho, são eliminadas. Então, após isso, o inspetor do Ministério volta na segunda fase, que é a fase da colheita, para ver se houve o cumprimento da retirada ou a recomendação que eles haviam deixado no campo em caso de houver plantas de uma outra linhagem que não seja a mesma. Também podemos perceber que nós demos a nossa experiência, o que é feito nos nossos campos. Houve uma troca. Exato, como é que é houve feito uma espécie de troca. Exatamente. E vocês verem também a experiência. Exatamente. Nós, por cá, temos uma metodologia para os multiplicadores de semente. Aí há dois caminhos a seguir. Primeiramente, o multiplicador de semente, se tiver algumas explorações agrícolas ao redor da sua exploração, o que é que ele deve fazer? Ou pegar a mesma semente e distribuir-lhes também para não haver contaminação. Porque para aquelas sementes são de pulverização aberta, de polinização aberta, poderão então receber alguma transmissão das sementes vizinhas. Para que isso não aconteça, então há uma necessidade. O produtor local, cá no nosso país, em caso de existência de explorações ao seu redor, fazer a distribuição da mesma semente aos produtores circunvizinhos para que não haja contaminação. Uma outra técnica que nós transmitimos lá também, que é usual, é dentro do nosso clima, que também se assemelha ao Brasil, são climas tropicais, fazer com que se intercale os períodos de sementeira. Tudo isso para evitar a contaminação daquela semente que está a ser multiplicada. Como é que isto seria feito? Se o produtor que tiver ao redor da exploração vai fazer a multiplicação de semente, fazer a sementeira em setembro, então nós antecedemos ou nos princípios de agosto ou nos meados de outubro, para que elas tenham ciclos diferentes de crescimento, para que ninguém venha afetar a outra população daquela semente que se quer multiplicar. Essa experiência também foi bem acolhida por ele. E depois, então, passamos na parte de visita a 2 unidades produtivas. Essas unidades produtivas são de beneficiamento de sementes. Visitamos uma em pequena escala, pertencente a uma cooperativa, e podemos verificar que os produtores de semente cadastrados por aquela unidade fazem a multiplicação. Depois da colheita, eles têm dois caminhos a seguir. Se não produzirem o tipo de semente C1 e C2, que para nós cá são as sementes básicas, então eles produzem a semente S1 e S2. Essa semente S1 e S2, ela não precisa diretamente ser acompanhado pelos inspetores do Ministério, mas sim o agrônomo daquela exploração que acompanha, ele fará o acompanhamento padronizado de acordo com as normas do INSTA, de produção e multiplicação de sementes, e no final ele vai emitir a sua certificação como o agrônomo daquela produção. Então, são as sementes que eles obtêm da linhagem S1 e S2. Depois de remeterem a uma unidade fabril de beneficiamento, então, ali sim, os órgãos credenciados pelo Ministério da Agricultura daquele país, que é o Brasil,
deslocam-se a esta unidade de beneficiamento para a recolha de amostras. Essas amostras têm instrumentos próprios, viram que lá chamam de sacarias, que são, para nós são os big bag, aqueles sacos grandes. Eles criam lotes. Em um lote, vamos buscar um exemplo para semente de milho. Um lote de semente de milho, depois de ser beneficiado até embalado já em big bag, não deve passar, para facilitar os estudos dessa semente, não deve passar de 30 toneladas. Então, vai-se num lote de 30 toneladas, faz a colheita das amostras. Essa colheita é preciso abranger o lote completo. Implica dizer, e nós fizemos este trabalho lá, com o acompanhamento, então, dos docentes que deram-nos a formação. Fizemos a colheita no lote em formas cruzadas, né? Podíamos dizer em zigue-zague, mas que não é. O lote está ali, não deve ter uma altura tão elevada, porque não iria permitir com que os técnicos subissem até lá para fazer a colheita da amostra. Só para imaginar, em 30 toneladas se tira apenas 1 quilo, que são 100 gramas de semente. No caso de milho, em grãos, em todos os grãos, com exceção de arroz ou trigo, que são 700 gramas. Mas se estivermos a falar de feijão, fazia-los vulgar, tivemos a falar de milho, que é mais, tivemos a falar da soja, que é a glicina máxima. Realmente já iria perguntar quais são as sementes que foram mais estudadas. Exato. Estive aqui a ver milho, arroz, se bem gostava de saber quais foram. Pois. Também levaram as nossas sementes daqui. Não levamos, mas lá eles têm essas sementes. A variedade que nós... E como houve essa prévia comunicação, sim, então eles viram a necessidade de disponibilizar para o nosso estudo aquelas sementes ou os produtos que são cultivados em Angola. Sim. Então, é ali onde nós tivemos mesmo que visitar e depois testar no laboratório, fazer a colheita de amostras na fileira de cereais. Na fileira de cereais nós colhemos as amostras de arroz, de trigo e de maçambala. Temos aqui alguns exemplares. Temos aqui o milho. Temos aqui o arroz e também temos, sim. Essas foram todas estudadas lá? Exatamente. Temos aqui o arroz está aqui e temos o trigo. Ok. Temos aqui a maçambala. São as principais em termos de cereais. Também estudou-se algumas culturas leguminosas. Sim. Nas leguminosas, como podemos aqui ver, temos aqui a soja, também o feijão, também o feijão. E após fazermos a colheita das amostras dessas sementes, então partimos para o laboratório. No laboratório, ali vimos uma discrepância abismal daquilo que cá temos feito nas nossas zonas de jurisdição em relação a eles. Mas pensamos que essa diferença não tanto quanto é avançado em relação a nós, porque nós temos essas condições todas para podermos fazer. Mas o que eles lá fazem e que nós cá também fizemos? As normas do INSTA, eles, para certificação, testagem e certificação da semente, priorizam apenas duas, que é a pureza da semente, e nós cá também temos feito a pureza da semente. E qual é essa pureza? A pureza varietal e a pureza específica. Mas para o caso da pureza varietal é mais abrangente para o feijão.
Sabes que numa unidade produtiva, quando fizemos a produção de feijão, mas refiro-me sempre em feijão semente. Então, muitas vezes na colheita vem alguma mistura. Então, no laboratório das amostras que colhemos, primeiro fizemos o teste de pureza, que é para vermos se há lá sementes puras ou se há uma mistura de semente. E as normas do INSTA só permitem 3 grãos. Dos 1.000 gramas colhidos em caso de semente, exemplo de feijão, ele só permite que haja 3 grãos diferentes. Se essa colheita que fez passar mais de 3 grãos de cores diferentes na análise de pureza, implica dizer que aquele lote todo deve ser reprovado para aquela linhagem da semente. Quer dizer que houve mistura. No campo não se fez bem a correção. Por isso é que é necessário que os técnicos do SENSE, para o nosso caso local, devem previamente acompanhar os trabalhos que são feitos no campo pelos multiplicadores de semente. No entanto, depois da análise da pureza, então, o outro teste que é prioridade para a padronização da certificação de sementes é, então, a germinação. Pelos vistos, foi uma experiência e tanto, não é? Mas agora, a questão que se coloca é, tudo isso que foi apreendido, todas essas trocas, toda a experiência, tanto em campo, laboratórios, com os outros colegas do país onde vocês estiveram, nesse caso o Brasil, e nós, Angola, como é que saímos a ganhar com isso? O que é que trouxeram para que agora também o nosso setor agrícola comece a crescer cada vez mais, a nível pelo menos das sementes? Boa questão. Penso que está na forja do Ministério da Agricultura e Florestas a implementação, daí a razão da nossa formação lá. Além das normas do INSTA, aquilo que queremos introduzir no nosso país é o estudo, a incorporação de outro estudo. Porque, em vez de nos limitarmos só na pureza, na análise da pureza e da germinação, pensamos que é um momento de, em particular, passarmos a fazer também a análise física, análise fisiológica e análise sanitária. Porque isso é importante, são outros elementos que não tanto quanto obrigatório pelas normas do INSTA. Mas ao fazermos isso ao nosso país, podemos perceber cada vez mais como a semente obtém a sua qualidade para que chegue até as explorações agrícolas familiares. Então isso é que vocês puderam ver, porque a universidade onde vocês estiveram a fazer a formação, eles cumprem a norma do INSTA, mas acrescentam outros testes à semente, então, não se cingem só pelas duas? Não se cingem só pelas duas, não é obrigatório. Sim, não é obrigatório, mas é uma experiência que seria boa para nós também, não é? Seria muito boa para Sim. nós, e pensamos que em diante, primeiro, vamos fazer a nível local, a capacitação dos nossos colegas que trabalham diretamente conosco em sementes e para todos estejam alinhados naquilo que são as pretensões do nosso Ministério. E assim padronizarmos aquilo que também são as nossas normas para o controle de qualidade da semente. Pretendemos disseminar a mesma formação aos nossos colegas, no sentido de melhorarmos aquilo que é a nossa atuação, do que apreendemos e adaptamos à nossa realidade do país, seguindo aquilo que são as orientações do Ministério da Agricultura e Floresta e via Direção Nacional de Sementes, a fim de darmos bom resultado aos importadores multiplicadores de sementes. Engenheiro, quando estávamos a conversar no off, falou de algo que me chamou muito a atenção. Disse que a semente é a soberania de um país, é isso, não é? É um soberano para um país.
Gostava que falasse um pouco mais sobre isso. Na verdade, a semente é muito importante. Há países que não deixam ser essas sementes genéticas, porque é como se fosse uma arma. Eles multiplicam para poderem distribuir as suas unidades produtivas. Mas nós, o nosso trabalho é acompanhamento desde o campo até a certificação. Por que é necessário certificar uma semente? Para que tenha todas as condições necessárias aqueles que vão fazer a produção para a obtenção do grão, para o consumo. Então, o que verificamos? Outrora, antes de maior asseguramento desses serviços, a população camponesa, os seus rendimentos não passavam de 400 quilos, 500 quilos. Com a prévia análise da semente antes de ser distribuída a explorações agrícolas familiares, então passou a se distribuir semente de maior qualidade e assim aumentar de que maneira o rendimento das explorações agrícolas familiares. Para aqueles que obtinham 400 quilos, 500 quilos por hectare, hoje as explorações agrícolas familiares que já conseguem obter, vamos supor, em caso de semente de milho, conseguem obter cerca de 3 toneladas de milho, mas estamos a nos referir às explorações agrícolas familiares e nas condições de sementes distribuídas localmente, multiplicadas pelos produtores locais. Isto é bem verdade, engenheiro, porque nós, a nível do PDAC, temos beneficiários que, a partir do momento que começaram a usar sementes certificadas pelo SENSE, aumentaram de que maneira a sua produtividade. Nós vemos os campos, vemos a produção e só nos resta dizer que ainda bem que o país começou a apostar em mais formações de técnicos de todos, pelo menos todas as áreas centrais do Ministério da Agricultura e Florestas. É importante essa formação, essa capacitação, porque só os conhecimentos adquiridos poderão levar-nos a bons resultados. É verdade que é preciso formar cada vez mais, para que os técnicos tenham a qualidade de poderem no terreno demonstrarem aquilo que é o aprendizado, que são os custos de valor que o nosso governo, via Ministério da Agricultura e Floresta, vem gastando. Sim. Para formar e disponibilizar as ferramentas para que vocês possam aplicar. Exatamente. No entanto, agora resta-nos arregaçar as mangas e seguir ao terreno. Passar a fazer o acompanhamento no campo, desde o momento da preparação do loteamento para a multiplicação de sementes, até a colheita da amostra antes dela ser comercializada. É importante a certificação de sementes porque reduz de que maneira os custos de produção, reduz a importação. Quando nós multiplicamos as sementes localmente, reduzimos a importação e isto poupa aquilo que são as divisas para o país. Também garante a fitossanidade da mesma semente que será produzida pelas explorações agrícolas familiares e aumentar o valor do mercado de sementes em relação aos fertilizantes. E quando usamos uma semente de qualidade, muitas vezes incorporamos poucos fertilizantes, exatamente, dada a vigorosidade e a qualidade da mesma semente. Mas costumamos a dizer o seguinte: todos esses elementos para melhor rendimento não dependem por si só. Depende de todos os fatores de produção, desde a boa qualidade da terra, a distribuição da água, o acompanhamento técnico e a correção dos solos em caso de necessidade, principalmente para os cereais. Não vamos descurar também a disponibilidade dos fertilizantes e fitofármacos. Com esses elementos presentes,
ali sim o multiplicador de semente vai obter semente de qualidade que será distribuída às nossas populações. Muito obrigada, engenheiro, por nos ter recebido. Obrigado, nós estaremos sempre disponíveis para questões atinentes à semente cá na nossa província do Ambo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada por ter estado conosco até o momento e traremos entrevistas do gênero em próximas edições. PEDAC. PEDAC. Novas ideias, mais colheitas. Somos Angola, ouve mundo a mundo bacongo, somos Angola.